Muitas pessoas querem ter conversas melhores, mais duradouras, que duram bastante tempo mesmo, que parecem nunca acabar. Só que conforme você vai estudando sobre a arte de conversar, você percebe que isso não é real, as coisas não funcionam assim. As conversas, bem como todas as outras coisas da vida, elas têm um ponto de partida e um ponto final, um ponto de chegada. Então elas começam e terminam. Essas coisas funcionam assim. Então essa ideia de uma conversa que nunca acaba, isso é irreal. Mas sim, existe a possibilidade de esticar esse prazo, de ficar mais tempo numa conversa, de extrair mais coisas das pessoas. E nesse vídeo eu vou te apresentar um conceito que, se você conseguir colocar isso na mente, inclusive tem mentorados meus colocando isso na cabeça e eles estão falando, tá funcionando de verdade. Então eu quero te apresentar esse conceito e quando você botar na cabeça, não é complicado, você vai conseguir prolongar suas conversas, vai conseguir extrair mais coisas das pessoas, vai conseguir transitar entre o que você quer falar, entre a pessoa e o que ela quer falar, que acaba sendo muito importante na conversa também. Então nesse vídeo eu vou te explicar como montar e estruturar todo esse cenário da conversa a partir de um conceito que não é meu, mas eu estou desenvolvendo pro lado da comunicação, porque eu ouvi ele em outra área. Bom, eu sou Yuri Pelegróis, todos os dias trazendo aqui para você conceitos, conteúdos sobre uma comunicação que vem da alma. Então sem enrolação, vamos pro conteúdo. O nome desse conceito, de cara, não preciso esconder de você, é outrocentrismo. Eu ouvi esse nome de um professor meu da época que eu estudei teologia. Então, dentro da teologia, isso também tem muito sentido. O que é o outrocentrismo? Primeiro, o outro, né, de respeito a outra pessoa, e centrismo, que vem de cêntrico. Então, é o centro de algo. Quando eu falo do outrocentrismo, eu estou falando sobre colocar o outro no centro da coisa. Então, dentro da comunicação, na teologia tem um aspecto, mas aqui dentro da comunicação, quando a gente fala de uma conversa, o que eu estou falando para você sobre outrocentrismo é de você colocar o outro como foco, como centro daquele momento. Então, coloque isso na sua cabeça e pense nisso enquanto você estiver conversando. Como eu posso fazer para que aquela pessoa sinta que ela é o motivo daquela conversa? Que o que ela está falando é o que realmente importa. Como você pode fazer para que isso aconteça? Eu vou te dar algumas dicas aqui, mas primeiro você tem que entender o conceito. Nós, seres humanos, nós temos um ego forte, ainda que seja a pessoa mais humilde do mundo, ainda que seja, não importa. O ego dessa pessoa, ele ainda grita, de alguma maneira. Pode ser um pouquinho mais baixo, alguns um pouco mais alto, alguns bem alto mesmo, mas de certa forma o ego dela ainda pede por atenção. Nosso ego é responsável por fazer isso. Então, você pode perceber que as pessoas que nós realmente consideramos simpáticas, empáticas, pessoas que a gente gosta de estar junto, de conversar, são pessoas que na verdade estão dispostas a nos ouvir. É aquela pessoa que chega e faz uma piada, faz a gente rir, mas que quando a gente vai falar, ela fica quieta e ouve. Que quando a gente está triste, ela percebe, ela pergunta, eu tô vendo que você está triste, ela para de fazer piada, agora ela quer entender sobre o que está acontecendo. Percebe que a gente mede simpatia não pelo quanto aquela pessoa é feliz ou quanto ela fala com a gente, não. Importa o sorriso, isso está dentro do bolo. Mas a gente mede simpatia pelo quanto aquela pessoa se importa conosco. Então, quanto mais você demonstrar que se importa com a outra pessoa, mais interessante aquela pessoa vai te achar. E mais fácil você fica de você criar amizades, de você conhecer pessoas novas, seja no relacionamento, seja no networking. Então, nesse aspecto da arte da conversa, tenha isso em mente o tempo todo. Outrocentrismo. Ah, Yuri, mas eu tenho um objetivo, eu tô indo para aquela conversa porque eu quero chegar no ponto tal. Beleza, não tira isso da sua cabeça. Você pode ter seu objetivo. Mas enquanto você constrói essa conversa, construa toda ela baseada na pessoa. Ou seja, você quer chegar no assunto X. E aí você começa a falar. Você percebe que a pessoa gosta muito de falar sobre o assunto Y. Fica no assunto Y, que quer que seja. Até aquela pessoa falar tanto, falar bastante, vai extraindo dela, você vai entender um pouco melhor como, vai extraindo dessa pessoa o máximo que você puder até ela chegar e falar, começar a perguntar sobre você, começar a te dar deixas. E aí, nesse momento, você vai transitar, já vou te explicar como. Mas o ponto é, primeira coisa que você tem que ter em mente, outrocentrismo.
foca no que a pessoa está falando. Deixa claro para ela que você está ali para ouvir o que ela tem a dizer. Ah, eu cheguei agora, comecei agora, não tem problema. Vai fazendo perguntas, vai conversando, vai trocando aquela ideia, baseado no que ela tem para falar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer seus assuntos. Você quer ficar bom de conversa mesmo? Então esquece o que você tem para falar. Não é tirar da mente, eu falei, deixa na mente, ponto não é esse. Estou falando no sentido de deixa para lá no primeiro momento. Foca no que a pessoa está dizendo. E total, 100% nela, 100%. Então esquece o seu lado nesse primeiro momento e foca no da pessoa. Quanto tempo vai demorar? Olha, uma média boa para você é que você fale cerca de 40% do tempo da conversa e a pessoa fale 60%. 60% mais. 40% tá bom. Deixa ela falar a maior parte do tempo. Ah, mas eu sou alguém que fala demais, eu me comunico o tempo todo. Numa conversa, busque esses números. Se for uma pessoa muito simpática do outro lado, que também gosta de ouvir, vocês têm que falar 50-50. Nunca passe de 50%. Nunca. As únicas situações onde você vai passar de 50% é você está ensinando algo, por exemplo, estou fazendo um vídeo no YouTube, eu não tenho como ouvir sua voz. O máximo que eu tenho como ver é teu comentário. Se você deixar um comentário agora contando uma situação interessante da sua vida, eu vou ler e vou responder, é uma promessa. Mas eu não tenho como te ouvir agora. Eu não sei o que você está pensando nesse momento. O meu trabalho é tentar te conduzir com o pensamento que eu quero que você chegue. Aí já é outro assunto da comunicação. Inclusive, se você quiser transformar a sua voz numa arma magnética, eu vou fazer um aulão totalmente gratuito no dia 5 de abril. Para você participar é só entrar no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo. É o primeiro link. Só clicar e entrar no grupo do WhatsApp, você vai participar dessa aula, como transformar sua voz numa arma magnética. Totalmente gratuito, beleza? Entra aqui no grupo. Então, é nesse aspecto, pensando sempre no próximo. Eu não tenho, nesse momento, como saber o que você está dizendo. Eu estou tentando te levar para um aspecto. Mas por quê? Porque isso aqui é uma aula, é um ensino. Se eu faço um workshop, sou eu que estou falando. Uma palestra, sou eu. Isso não é uma conversa, não é um diálogo. Eu tento falar com você como se fosse. O jeito que eu me movo, o jeito que eu falo é como eu falo numa conversa. A comunicação hoje em dia é nesse aspecto, tá bom? Conversa, muito menos do que eloquência. Mas eu não tenho como saber com exatidão o que você está pensando, o que você está falando nesse momento. Então eu estou falando do jeito que eu acho melhor. Na conversa, não. Na conversa eu vou falar menos do tempo. E por quê? 2 motivos. Primeiro, esse do ego que eu comentei. E o segundo, porque quanto mais aquela pessoa falar, mais informações eu tenho. Então ela está falando de uma coisa que ela gosta. Talvez eu tenha mencionado um ponto aqui nesse vídeo, isso é bem possível, que você ache muito interessante. Só que eu só mencionei. E eu não vi sua reação. Então eu continuei e agora eu estou em outro ponto, que talvez você goste também, mas não é tão interessante quanto aquele. Você queria saber sobre aquele. Para você me ouvir falar sobre aquele ponto, você vai ter que deixar um comentário aqui falando, Yuri, fala mais sobre isso, e aí eu vou te atender, eu vou falar, eu vou comentar aqui, eu vou fazer um vídeo sobre, se for um assunto mais denso. Porque a gente está separado por esse vídeo, que está gravado nesse momento, está sendo gravado no caso, né? Numa conversa não. Se eu estou falando com você e eu noto que esse ponto aqui você reagiu de uma maneira diferente, eu vou parar, eu vou começar a falar desse ponto, porque eu percebi que é algo importante para você. Ou seja, outrocentrismo. O foco não é no que eu quero falar, no que eu quero dizer, mas é no que você tem a necessidade de ouvir. Perdão, é no que você tem a necessidade de falar. Só isso. Ponto final. Então, outrocentrismo. Conduza sempre para aquilo que a pessoa está dizendo. Ah, mas eu quero chegar num ponto. Como é que eu faço? E agora eu vou te dar uma dica boa. Nunca faça isso de maneira brusca, imediata. Ah, a gente está falando, você quer falar algo sobre futebol e a pessoa está falando algo sobre séries. E a pessoa está falando de série, não sei o quê, e você está ouvindo. Você não está muito interessado, mas você vai fazer questão de estar, porque é importante para aquela pessoa. E você não quer que ela te ouça, então você vai ouvir ela também do fundo do seu coração. E ela está falando, porque a série tal, não sei o quê. Você vai ouvindo. E aí, de repente, ela comentou algo na série tal de um rapaz que jogou um jogo lá e venceu. Bota esse negócio na cabeça. Vai buscando gancho. Quando ela acabou de falar sobre o negócio da série, a pessoa, você fala, pô, não, você comentou que o tal cara ganhou o jogo tal? Pois, então, tô muito feliz que meu time ganhou o título tal, porque o jogador tal, não sei o quê. Cara, a pessoa vai ouvir com brilho nos olhos. Porque ainda que seja um assunto, talvez ela não tenha tanto interesse, é sempre legal falar mais de assuntos que a pessoa tem interesse. Mas dá para fazer essas transições. Só não faça do nada.
Ah, legal o que você falou. Agora eu posso falar sobre o meu time? Não, não vai assim. Pega o gancho para que você faça conexões. Comunicação é isso. Não adianta, numa palestra talvez funcione. Hoje em dia nem tanto mais porque está muito mais conversada também a palestra. Mas esse negócio de ponto A, ponto B, ponto 1, ponto 2, esse negócio de transitar entre as coisas, quebrando elas, está fora de moda. Hoje em dia a gente trabalha com conexões. Então comunicação é a arte de conexões. Você não tem ideia disso, mas eu já transitei entre pelo menos 4 pontos aqui de conteúdos que eu estou colocando para vocês, ainda que de maneira leve. Mas eu não parei para falar ponto 1, ponto 2. Eu posso até ter comentado. Acho que eu comentei em algum momento. Essa é a primeira coisa, essa é a segunda coisa. Posso ter falado algo assim. Mas perceba que as conexões que eu estou fazendo, e tudo isso aqui é muito bem pensado que eu estou transmitindo para você, se liga. Tudo se conecta. Tudo está encaixado no outro. Numa conversa é igual. Então tem esse negócio em mente. Como que eu encaixo isso que a pessoa está falando com a outra coisa? Só que a coisa mais importante é lembrar que você deve falar 40% do tempo, 50% no máximo, se a pessoa quiser te ouvir bastante. Por quê? Outrocentrismo. Coloca outra pessoa no centro do negócio que ela com certeza vai te entender, que ela com certeza vai te ouvir, que ela com certeza vai querer passar mais tempo com você. E aí você vai ter mais o que falar. E aí talvez você consiga, com muito mais facilidade, atingir seu objetivo. Seja um network, seja uma nova amizade, seja interagir com um grupo novo de pessoas, seja perder a timidez, seja desenvolver um relacionamento, o que quer que seja. Tudo parte da conversa. E o importante é o outrocentrismo. E eu quero te ajudar ainda mais nesse aspecto, por isso eu preparei para você um vídeo, tá aqui não listado, é o segundo link que está aqui embaixo. Clica nesse link, beleza? Assiste esse vídeo, que tem uma condição especial que eu preparei para você, que vai te ajudar ainda mais a você destravar essa realidade e melhorar no aspecto da conversa. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui, tá? Então clica, assiste esse vídeo e vê se não faz sentido o que eu preparei para você e que vai realmente transformar a forma como você tem se comunicado. Clica aqui, tô te esperando nesse próximo vídeo.